Fala aí, aqui é Rafa Ratier, não responde aí. E agora a gente vai pôr a mão na massa, vamos resolver um exercício sobre área entre curvas, beleza? Então vamos lá, vamos ler o enunciado. O enunciado é o seguinte: determine a área de uma região R, onde o R é uma região que é limitada por uma curva, y é igual a x ao cubo mais x, pelo próprio eixo x, pela reta x igual a menos 2 e pela reta x é igual a 1. Então tem 4 coisas que delimitam essa área. Vamos então no nosso primeiro passo, juntar essas 4 coisas e ver como ela vai ficar, tá? Eu tenho curva, eixo e 2 retas. Eu vou começar a ver aqui as coisas aqui no final, tá? Vou deixar a curva por último. Por quê? Porque o eixo x a gente já pode até marcar. É o próprio eixo. Só colocar aqui de preto para ficar bem nítido. A reta x igual a menos 2 é essa reta aqui. X é igual a menos 2, tá? E a reta x é igual a 1 é essa reta aqui. X é igual a 1. Ok, o que falta a gente ver? Falta a gente ver a curva. Só que pensa aqui comigo. Imagina que essa curva tenha algo como tem essa cara, seja alguma coisa assim. Se ela tiver essa cara, ou seja, se ela estiver toda acima do eixo x, a área da região R, eu vou usar a canetinha laranja, a área da região R vai ser essa área aqui, ó. E aí, se essa for a área da região R, a integral sai direto. É só fazer a integral de menos 2 até 1 da curva, tá? Mas existem outros casos, não necessariamente a curva ela tem essa cara. Que casos são esses? Um primeiro caso possível é esse aqui, tá? É um caso em que a função ela pode partir de cima ou de baixo, cortar o eixo x em algum ponto e continuar em diante até chegar no x igual a 1, tá? Pode até cortar mais de uma vez, tá? Mas assim, isso aqui é um exemplo. Então a curva ela pode sim passar pelo eixo x nesse intervalo. Vai ser importante a gente ver se a função vai fazer isso ou não. Se a função tivesse exatamente essa cara e cortasse em x igual a a, aí a integral ia ficar assim, ó. Ela ia ficar um pedaço positivo, tá? Por que essa integral é positiva? Porque a integral é esse pedaço, certo? Então, se eu for fazer a área, vai dar positivo. Agora, esse pedaço aqui, eu vou ter que jogar um sinal de negativo. Porque se eu só integrar direto, se eu fizer essa integral, e ela tiver essa cara, vai dar negativo. Então, eu adiciono um sinal de negativo para poder compensar. E aí, no final das contas, a área sai positiva. A área negativa não rola, beleza? Então, temos esse caso. O caso em que a curva corta pelo menos uma vez o eixo x. Mas temos também um outro caso. O caso em que a função está toda abaixo do eixo x. Ao invés de estar toda acima do eixo x, que nem da outra vez. Se a função estiver toda abaixo do eixo x, na hora de integrar direto, essa integral vai dar negativo. Então eu vou ter que colocar um sinal de negativo para compensar. Porque negativo com negativo dá positivo, beleza? Então temos 3 situações, né? A situação em que a função está toda abaixo do eixo x, a situação em que a função está toda acima do eixo x e a situação em que a função corta uma ou mais vezes o eixo x, beleza? Então o que a gente vai fazer no próximo passo é exatamente ver se a função vai cortar ou não alguma vez o eixo x. E aí só para lembrar, a gente tinha visto esse casinho aqui, né? Então como eu quero ver quando a função corta o eixo x, é a mesma coisa que igualar isso aqui é igual a zero, beleza? Então eu vou fazer isso aqui é igual a zero, tá? Ok, eu quero isso igual a zero, só que eu tenho uma coisa em comum aqui. Eu tenho x ao cubo mais x. Então isso pode ser igual, posso colocar um x em evidência, igual a x ao quadrado mais 1. Se você fizer a distributiva, você vai ver que isso dá no mesmo. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue analisar. Porque para isso aqui, para esse produto ser igual a zero, ou esse aqui é igual a zero, ou esse é igual a zero. Só que aqui, ó, eu tenho um número ao quadrado somado com 1. Então não importa, qualquer número que eu jogue aqui dentro, não vai rolar, não vai dar para isso aqui ficar igual a zero. Tá? Porque se isso fosse igual a zero, eu estaria dizendo que x ao quadrado é igual a menos 1. E aí não dá, né? Algum número ao quadrado não tem como ser negativo. Então, a única situação em que isso é possível é quando x é igual a zero. Então, lembra naquele recortezinho? Deixa eu pegar ele aqui. Lembra naquele recortezinho que isso aqui era possível? O valor do a que a gente vai jogar aqui vai ser a própria origem. Então, eu vou até marcar já a origem, tá? Meu a vai ser origem. Falta a gente ver agora só se vai ser esse caso ou se vai ser o caso onde parte de baixo e vai para cima, tá? Para a gente saber isso, basta a gente ver quando que é positivo e quando que é negativo. Então vamos testar um ponto antes do x igual a zero e um ponto depois do x igual a zero, tá? Vamos testar y quando x é igual a menos 1, tá?
y quando x é igual a menos 1, fica menos 1 ao cubo dá menos 1, mais menos 1 dá menos 1 também, né? Então fica menos 1 menos 1, não, desculpa, menos 1 menos 1 dá menos 2, tá? E aí se eu jogo 1, que é um número depois do x igual a 0, eu vou ter que 1 ao cubo é 1, mais 1 dá 2. Então olha só, se antes do x igual a 0 a curva está abaixo do eixo x, e depois a curva está acima do eixo x, a nossa curva vai ter alguma coisa semelhante a essa cara, beleza? Então, como o eixo x também faz parte da delimitação da nossa região, a nossa região é esse pedacinho, olha só. E agora que a gente tem uma cara bem de leve, né? A gente não precisa saber exatamente como é que é o y igual a x ao cubo mais x, para poder entender, mas a gente já sabe que a curva é alguma coisa semelhante a isso, a gente consegue calcular a área dessa região, tá? Esse pedaço que é negativo, eu vou colocar um sinal de menos, porque na hora de integrar fica negativo. E aí, integral negativa vai complicar a nossa vida. Eu coloco um menos para compensar e vou integrar de menos 2 até 0. Menos 2 até 0. De quem? Da função, né? De x ao cubo mais x, dx. E vou somar, porque esse pedaço é positivo, com a integral da mesma curva, só que agora indo de 0 até 1. X ao cubo mais x, dx. E olha só, achamos a área, beleza? Essa equação da área vai faltar para a gente fazer o quê? Só resolver essa integral. Então vamos lá, mão na massa, e vamos fechar esse exercício resolvendo a integral. E aí para resolver a integral, eu tenho uma facilidade, né? A curva aqui é exatamente idêntica. Eu tenho x ao cubo mais x aqui e x ao cubo mais x aqui. Então eu vou resolver uma vez só, porque aqui vai ser igual. Essa área vai ser o seguinte, eu vou manter esse menos, tá? E aí o resultado disso aqui, eu elevo aqui, coloco aqui mais 1, então fica, ao invés de 3 fica 4, x à quarta, e coloco embaixo o resultado, vai ser x à quarta sobre 4. Por que é isso mesmo? Porque se eu fizer um processo inverso, derivar isso aqui, esse 4 cai multiplicando, e aqui vira 3. E aí 4 dividido por 4 dá 1, aí vira x ao cubo. Então eu repito esse procedimento com x, vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado sobre 2, tá? Isso indo de menos 2 até 0, e aqui vai ser o mesmo resultado, só mudando os limites de integração, tá? Então vai ser x à quarta sobre 4 de novo, mais x ao quadrado sobre 2 de novo, só que agora eu estou indo de 0 a 1. E aqui eu tenho uma facilidade para a gente resolver mais rápido essa integral. Eu tenho 0 nos dois cantos, e como todas as partes do resultado da integral aqui tem um x, se eu coloco 0, vai ficar 0 mais 0 dá 0. Então, eu posso ignorar um dos limites de integração, para poder poupar espaço. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou manter esse menos aqui, e como esse 0 está no limite superior, eu vou ter que negativar o resultado, porque é como se eu tivesse 0 menos isso aqui substituído por menos 2, tá? Então vai ficar menos isso aqui substituído por menos 2, menos 2 à quarta é 16 sobre 4, menos 2 ao quadrado dá 4 sobre 2, ok? Mas aí aqui, como o 0 está no final, agora eu não vou negativar, porque o limite é inferior, tá? Vou então fazer 1 no lugar do x à quarta, porque 1 à quarta dá 1, e 1 no lugar do x ao quadrado, porque 1 ao quadrado dá 1 também. Então vai ficar 1 sobre 4 mais 1 sobre 2. E aí a partir daqui a gente vai reorganizando o resultado, tá? O resultado desse colchete aqui é menos 6, tá? Se for fazer as contas vai dar isso, que aqui é 4, aqui é 2, menos 4, menos 2, menos 6. E o resultado desse colchete aqui, porque aqui é 2, 1 meio é a mesma coisa que 2 quartos, 2 quartos mais 1 quarto é 3 quartos, isso aqui dá 3 quartos. E aí esse menos com esse menos corta, tá vendo por que é importante a gente colocar o menos? Cortando esse menos com esse menos dá positivo, positivo com positivo, se eu quiser colocar tudo no mesmo denominador, o resultado dá 27 quartos. E é isso aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!